Frank Grelo e o seu manjerico. Homem e cavalo em compasso, destinos entrelaçados em perfeita sintonia. Assim é com este mestre de equitação, cuja vida, desde tenra idade, tem evoluído à volta da atividade equestre. Lembra-se da primeira vez que montou num cavalo? Não me lembro da primeira vez que montei num cavalo, mas lembro-me da primeira vez que montei num burro. O meu pai estava a forrar uma junta de bois e lá no pátio havia uns pinheiros cortados que estavam lá no chão e estava lá um burro preso a um dos pinheiros, possivelmente à espera que pusessem um par de ferraduras também. Eu tinha os meus 3 anos de idade, isto foi tantas vezes contado que eu lembro-me como se fosse hoje, né? Tinha os meus 3 anos de idade, subi para cima dos pinheiros, pus-me a cavalo no burro, dar uma voltinha. O episódio poderá ter acabado por deixar menino e burro de pés para o ar, mas o que é certo é que anos mais tarde, embora informalmente, já estivesse versado na arte da equitação clássica. Ao emigrar para o Canadá, Frank Grelo trouxe no coração o desejo de realizar o grande sonho da sua vida: ensinar a arte de bem cavalgar. A primeira fase foi arrancar com 2 cavalos, não é? Arranjar a propriedade, arrancar com 2 cavalos, começar a ensinar os animais, quer dizer, para a forma de ensinar, e começar a propagar, fazer o que se chama o reclame. Está aqui, tem uma escola, não é? Uns alunos que foram os primeiros à volta de mim. A escola estava assim fundada. O número de alunos foi aumentando. Depois vieram mais alguns cavalos, entre os quais o mais famoso de toda a Europa, o cavalo lusitano. Em 1983, o Frank introduziu o cavalo lusitano. Por que é que escolheu o cavalo lusitano? Ora, eu tinha visto aqui neste país mais cavalos e mais raças de cavalos que não tinha visto em lado nenhum do mundo. Já tinha andado pelas Europas, não é? Mas toda a raça de cavalos, menos o cavalo mais famoso de toda a Europa, portanto o cavalo ibérico, um cavalo mais adaptado para o que nós chamamos a escola, não é? Um cavalo mais, com mais arte natural. A arte natural dos cavalos é toda igual, comer e sair do outro lado, mas a beleza do nosso animal, e como sendo o cavalo de sala mais velho da Europa, mais antigo da Europa, pronto, tinha que ter uma cabidela aqui. Ao longo dos anos, com a propagação do cavalo lusitano, foi também evoluindo o negócio. Hoje, a quinta abrange uns bons 40 acres de terreno, contendo por volta de 30 cavalos. O trabalho à volta do cavalo é um nunca acabar de tarefas. Há que alimentar o animal, tratar da sua higiene e saúde, manter os estábulos e todo o equipamento em condições. Depois, a par com a sua criação, os cavalos têm que ser ensinados na arte da equitação clássica, um trabalho árduo que exige muita paciência e firmeza. O cavalo tem que ser manejado logo a partir do princípio com boas medidas, com boas mãos, boa cabeça, e educar o cavalo, quer dizer, mentalmente. Fazer o animal compreender, por outras palavras, fazer-nos compreender a nós pelo animal, que nós queremos dele. O que se quer do cavalo é que este aceite o ser humano, permitindo-lhe a exploração dos seus movimentos naturais, que eventualmente se manifestam no passo, no trote, no galope, no ato de parar, perfeitos. Há uma forma de tratar com os animais e fazer-nos compreender e que os animais tenham confiança. Portanto, se tivermos confiança um no outro, o trabalho pode progredir. E a equitação clássica é baseada na calma, no movimento para a frente, na descontração e pronto, do entendimento do animal com o homem em formas humanas. Numa escola de equitação, treinar o cavalo é metade da tarefa. A outra metade é ensinar as pessoas a lidar com o animal. O que é importante ensinar aos seus estudantes? A aproximação ao animal, fazer-se entender que ele é supostamente a pessoa da inteligência e que tem uma massa bruta à frente dele, o animal, né? Fazer-se entender pelo animal e, pronto, haver aquela ligação que é absolutamente necessária, porque a maior parte das pessoas tem medo. O cavalo é um animal grande,
que é que o cavalo vai fazer. Estabelecida a confiança mútua, criada uma afinidade entre humano e animal, o resto prossegue de maneira normal. Entre todas as suas atividades profissionais, a de professor é a que dá maior prazer a Frank Grelo, especialmente quando o aluno sabe aproveitar as suas instruções. O que me dá maior prazer na vida de todos os professores gostam de ensinar quem gosta de aprender. E o maior prazer é ver um aluno que, quer dizer, evolve daquilo que aprendeu do professor, que mostra a habilidade, quer dizer, pelo seu esforço, pela sua dedicação, e que a pontos tais, quer dizer, começa a imitar o professor e, se possível, ver alguém que seja capaz ainda de se formar ele com mais habilidade que o professor, não é? Frank Grelo falará de alunos como a jovem Malena Rocha, que ambiciona participar um dia nos Jogos Olímpicos e como muito tem a dizer do que está aqui a aprender. Frank Grelo é um professor excelente. O que é que tens aprendido com ele? Muita técnica, como ter uma relação melhor com o cavalo, como perceber o andamento do cavalo. E muito mais. Tem muita técnica. Depois, como ele diz, qualquer um pode andar em cima do cavalo para dar um passeio, mas agora para saber montar um cavalo é preciso de aprender. A vida profissional de Frank Grelo tem-no levado a várias partes do mundo. No Canadá é bem conhecido através das suas numerosas participações em feiras e festivais, na companhia das suas duas filhas, que montaram com ele durante vários anos. Por trás dos bastidores da vida pública do Frank Grelo encontra-se sem dúvida a presença forte da esposa Clarita, que além do vasto apoio logístico, oferece à família todo o afeto e motivação de uma pessoa verdadeiramente orgulhosa do sucesso da família. Tears roll down my cheeks. I have that pride and I derive lots of happiness just watching them. As lágrimas correm, diz Clarita Grelo, pelo orgulho. Faz-me muito feliz vê-los a cavalgar. Não vejo mais ninguém nos cavalos, só vejo a eles. Sinto tanto orgulho e sou a primeira a aplaudir. And I am the first one to applaud. Aplausos para um homem que tem dedicado a vida inteira a uma arte tão bela como é a da equitação. Fonte de nobre diversão, mas também de valiosas lições para a vida. Ao trabalhar com o cavalo tão intensamente, ao longo de todos estes anos, o que é que aprendeu com este animal? Aprendeu que a serenidade está na base de tudo aquilo que a gente faz, mas que é preciso tenacidade também, é preciso pulso. Portanto, quer dizer, para o animal, eu uso muito esta filosofia. Iron Fist, Velvet Glove. É preciso ter uma mão de ferro. Mão de ferro, luvas de veludo, firmeza, mas também serenidade, humildade até. Eis o lema de Frank Grelo, uma filosofia aprendida com os seus cavalos. Antes de emigrar para o Canadá, Frank Grelo viveu a sua juventude em Portugal. Entre 1965 e 1967, serviu a pátria na Guiné como sargento miliciano responsável pela logística de estratégia militar. Neste momento de entrevista, queremos saber mais sobre Frank Grelo, o imigrante e o homem de família. O Frank emigrou para o Canadá em 1971. Porquê? Não há uma explicação própria do porquê. Já tinha estado na França depois do serviço militar, estive na França 4 anos, depois da França, deixei-me ir até às Américas, não é? A América é a Roma do passado, não é? O Império é a América. Tentei organizar-me, porquê? Aos 14 anos inscrevi-me na Embaixada Americana para emigrar para a América. Disse ao meu pai, eu quero ir para a América. Aos 14 anos. E o meu pai foi comigo a Lisboa e inscrevi-me lá. Eu sabia que há uma cota, quer dizer, que anualmente os americanos recebiam imigrantes. Então, aos 14, sei que tenho muitos anos a explorar, que já desde esse tempo. E assim foi. E chamaram-me, quando eu tinha 22 anos, estava eu na Guiné. Ora, estava na Guiné, pronto, estou preso, não tenho nada a fazer. No entretanto, acabou por vir para o Canadá em 71.
Quais foram as suas primeiras experiências neste país? Vim como turista, não é? Vim como turista e dormi as primeiras noites em casa de um amigo meu que andou comigo na escola, ou dos pais dele, e depois comecei a orientar-me, não é? A ver, isto é um país grande, mas o meu sentido de vir para o Canadá não foi andar a trabalhar na construção, tinha ideia dos cavalos logo a partir do princípio. Ainda hoje, muitos deles, dos meus amigos, dizem, tu foste o único que veio para aqui com uma ideia e conseguiu a ideia de chegar àquilo sem desviar. No entanto, fiz outras coisas. Não é? Como essa da jardinagem, trabalhei na American Motors, na linha de montagem dos automóveis, quer dizer, para me orientar, ganhar alguns tustos e depois começar a formular a ideia de como e quando. Depois de todas essas primeiras experiências no Canadá, o senhor casou em 1973. Como é que tem sido a sua vida como homem de família? Sempre ligado à minha profissão. A minha mulher trabalhou para o governo, na Ontario Housing Corporation, e, portanto, ela foi, de certo, o maior suporte daquilo tudo quanto eu fiz, não é? Porque sem esse suporte era o impossível, não é? Também tem 2 filhas, não é? Temos 2 filhas, não é? Portanto, as filhas nasceram no meio dos cavalos, e cresceram, têm cursos universitários e trabalham na vida delas, mas continuam ligadas. Uma vai fazer 40, outra vai fazer 38, mas não vivem aqui permanentemente, mas têm cá a casa e quando há eventos e naturalmente na organização e na direção disto tudo, elas trabalham em conjunto connosco. A história da sua vida com os cavalos já a conhecemos. Além da equitação e dos cavalos, que outros passatempos é que tem? Para mim não há um outro passatempo. O meu único passatempo é o cavalo. Posso ir ao teatro de vez em quando calha, ao cinema muitíssimo poucas vezes, mas como é que eu quero dizer? Não necessito ir para passar o fim de semana em cottage, porque tenho a minha cottage. Toda a minha vida é realmente envolvida, 99% à volta dos estábulos, dos cavalos e da gente. É claro, não só aqui, porque noutros anos mais chegados, ir ao Brasil por causa dos cavalos, ao México, aos Estados Unidos, a dar clínicas na equitação. Mas o Frank também tem viajado para Portugal, não é? É viajado, quando vou a Portugal é mais a ideia de ir às férias, não é? Mas normalmente ligo sempre esses dias de lazer com a feira da Gulganga para ver a gente dos cavalos que ainda existe, não é? Muitos deles já passaram à história, mas pronto, para viver a tradição que ainda continuo com a mesma paixão de sempre. Quando se fala da nossa ligação com Portugal, fala-se muito da saudade, da afinidade com a cultura que nos via nascer. No seu caso, Frank, como é que é? Tudo é muito bonito, mas, portanto, eu tenho que dizer com franqueza, quer dizer, eu agora não podia ir daqui e começar em Portugal, mesmo à idade que tenho, a fazer outra coisa qualquer, porque tudo passa, as gentes são mais novas. Conheço ainda muita gente que os tira à pinta, como nós dizemos, olho para a cara, tu és filho deste ou daquele, tu és tal e qual como o teu pai quando eu o conheci quando era mais miúdo, não é? Mas da cultura, sim senhor, gostamos muito de Portugal, do nosso lindo Portugal, daquilo que existe. E o que está mais gravado, os monumentos que temos em Portugal, quer dizer, não foram construídos outros monumentos, não, quer dizer, há os chamados buildings daqui com coisas mais modernas, não é? Mas a história não foi traçada de agora ou de há 10 ou 15 anos, não é? A história do Portugal já vai quase num milénio de anos, não é? Isso fascina-me muito mais do que aquilo que existe no momento, não é? Frank Grelon, mestre de equitação. Pois. Eu tive o enorme prazer em falar consigo. Muito obrigado. Obrigadinho, igualmente.